Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de múltiplos e vamos utilizar bastante a multiplicação. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Então, o que seria múltiplo, né? Nós entendemos múltiplo como sendo um produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação de dois números naturais. E aí a gente tem aqui os múltiplos de um número. Observe aqui embaixo um exemplo que fala o seguinte, que 30 é múltiplo de 5. Mas por que que isso ocorre? Porque o 5 vezes 6 é igual a 30. Né? Então, a multiplicação do 5 por um número vai dar o resultado 30, que no caso aí é 5 vezes 6. E aí nós podemos fazer uma lista de múltiplos de 5 ou de qualquer outro número. Basta a gente multiplicar ele por outro número natural. Então, nós podemos fazer uma relação entre a lista dos múltiplos de um número com os resultados da tabuada, que são a mesma coisa, basicamente. Então, a gente tem um exemplo aqui, os múltiplos de 3, que nós vamos representar por M3, né? Esse 3 entre parênteses. Então, se você for perceber aqui a tabuada do 3, ó, você vai ver que os resultados dos múltiplos de 3, eles nada mais são do que os resultados da tabuada. Então, aqui 0, 3 vezes 0, 0. 3, 3 vezes 1, 3. 6, 3 vezes 2, 6. Então, nada mais é do que a multiplicação do 3 por outros números, que, na verdade, vai gerar a tabuada do 3. E assim a gente vai fazendo até o infinito. Ó. Tá vendo aqui que nós temos reticências? Essas reticências indicam continuidade. Então, na tabuada, geralmente a gente faz até o 10, mas a gente pode continuar se precisar até o 11, 12, 13. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. Vezes 13, 39. E assim a gente pode continuar. A lista de múltiplos de um número, ela é infinita. E ela está relacionada com os resultados da tabuada desse número. Nós temos aqui outros exemplos, como, por exemplo, os múltiplos de 4, né? M4, que, na verdade, são os resultados da tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, e aí a gente continua, não para aqui no 10. Né? Como a gente não pode representar o infinito, a gente coloca reticências. Né? Os múltiplos de 10, que são representados por M10, então nós temos aí 0, 10, 20, 30, 40, que na verdade são a multiplicação de 10 por um determinado número. Então, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 3, 30. Vezes 4, 40. Então, esse conjunto de resultados, né, que a gente fala resultado da multiplicação, produto. Então, esse produto, né, do 10 multiplicado por outros números vão dar os múltiplos de 10. Daí, a gente tem um outro conceito que sai, né, através dos múltiplos, que é o do mínimo múltiplo comum, ou mais conhecido como MMC. Então, essa palavra mínimo indica menor. Múltiplo é o produto, é o resultado da multiplicação. E comum, igual. Então, daí a gente tem MMC, mínimo múltiplo comum. Qual é o menor resultado da tabuada, o menor multiplicação, o menor produto, que é comum, igual, entre dois ou mais números. Então, a gente tem aí um exemplo aqui embaixo para calcular o MMC entre 20 e 30. Uma das formas de você resolver isso, existe um dispositivo prático para a gente fazer, mas a gente vai ver isso mais para frente. Uma das formas de você fazer isso é descrever, então, os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então, são os resultados da tabuada do 20. E os múltiplos de 30, que são 0, 30, 60, 90, 120, que são os resultados da tabuada do 30, né? Do produto do 30, né? Então, você vai verificar qual é o menor número, ou seja, o mínimo, né, número, que é múltiplo igual no 20 e no 30 ao mesmo tempo.
Só que uma dica aqui para vocês. Nesses casos de MMC, nós vamos excluir o zero. Então, aqui, a gente já vai excluir o zero, tá? Então, tirando o zero, qual que é o menor número que vai repetir na lista de múltiplos de 20 e de 30? Se você for ver, a gente tem aqui o 60, né? Ó, a gente tem o 60. A gente pode ver que outros números também repetem, como, por exemplo, o 120, mas no caso aqui, o 60 é o menor, já que nós estamos falando de mínimo. Então, aqui, o menor número que repete nos dois é o 60. Logo, o MMC entre 20 e 30 vai ser igual a 60. Então, esse é o resultado do MMC entre 20 e 30. É o menor número que é múltiplo tanto do 20 quanto do 30 ao mesmo tempo, tirando o zero. Vamos fazer então um exercício para ver se a gente fixou bem esse conteúdo, né? Numa estrada, são colocados um telefone para emergência a cada 9 quilômetros e um radar para fiscalização de velocidade a cada 12 quilômetros. Se os aparelhos foram colocados juntos a partir do quilômetro zero, quando irão se encontrar novamente? Ou seja, quando serão colocados juntos novamente? Lembrando, pessoal, que essa é uma situação hipotética, tá? Essa daqui não condiz com a realidade, existem leis que a gente não pode colocar tão perto assim os radares de velocidade e tudo mais. Essa é uma situação hipotética. Mas uma forma de se resolver é você achar os múltiplos de 9, já que o telefone de emergência é colocado a cada 9 quilômetros, e os múltiplos de 12, já que o radar de fiscalização é colocado a cada 12 quilômetros. Se eles foram colocados juntos a partir do zero, né? Então eles têm aqui no zero, quando que eles vão se encontrar novamente juntos? Como serão colocados novamente juntos? Então, a partir daí, eu tenho a lista de múltiplos de 9 e a lista de múltiplos de 12. Sendo que o zero eu vou excluir, já que ele não entra no meu cálculo de MMC. Então, aqui eu verifico qual é o menor número que vai ser múltiplo de 9 e de 12 ao mesmo tempo. O mínimo múltiplo comum, ou MMC. No caso aqui no 9 e do 12, o menor número que vai repetir nessa lista é o 36, né? Então, a gente tem aqui o 36, que ele é o menor número que vai repetir entre o 12 e o 9. Existem outros números, né? Por exemplo, aqui a gente tem o 72, né? Que também vai repetir. Mas a gente quer saber quando eles vão se encontrar novamente a partir do zero, ou seja, o menor valor que eles vão se encontrar. Então, no caso aqui, a resposta correta é o 36. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por estarem assistindo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.